Valeu demais e como valeu passar todo esse frio aqui em Porto Alegre ontem e hoje para sair aqui do Beira-Rio comemorando uma vitória gigantesca, uma vitória importantíssima, que de antemão já aviso, não garante nada, mas deixa o Fluminense sem dúvida alguma mais perto desta classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Tem muito jogo ainda, mas eu falei antes, durante, na verdade, o pré-jogo, quem acompanhou o pré-jogo aqui do canal do Lessa, eu falei, e fiz um pedido, na verdade, né, um clamor ali, uma convocação. Gente, vamos dar uma trégua, eu sei que o momento não é bom, a confiança não está em alta, o time vem de 4 derrotas consecutivas, um jogo muito ruim contra o São Paulo, mas mata-mata é outra coisa, é outra competição, é outro tipo de jogo. A mobilização é diferente, às vezes até a motivação é diferente. Ah, mas não pode ser assim, tem Campeonato Brasileiro é importante, tem que jogar todos os jogos iguais. Eu sei, todo mundo sabe disso, o Renato Gaúcho sabe disso, mas o futebol tem dessas coisas. Assim, são vários e vários exemplos de times que estão mal no Campeonato Brasileiro, capengando, mas que vão avançando nas Copas. E aí quando vê, bate numa semifinal, bate numa final. Ano passado o Vasco chegou numa semifinal, junto com o Atlético. O Atlético foi para a final da Libertadores e quase caiu no Campeonato Brasileiro. O Atlético poderia ter sido campeão da Libertadores e ter sido rebaixado na última rodada. O futebol, ele é maravilhoso e é incrível desse jeito, justamente porque ele permite esse tipo de coisa. O Fluminense via aqui, depois de 4 derrotas, cercado de desconfiança. E aí, quando você olha para a escalação, Guga de lateral esquerdo, Everaldo, Cano no banco, e todo mundo, que escalação, que merda. Eu vi a repercussão, a galera comentando no chat, nas redes sociais. Isso é futebol. E aí o tão criticado Everaldo vai lá e faz 2 gols. Nada mais futebol do que isso. É o imponderável que às vezes age e nos surpreende. Por isso eu falei, vamos acreditar, vamos confiar, porque pode acontecer. E aconteceu. Você vê. O Fluminense vai para a Copa do Mundo. Ah, vai ser humilhado. Chacota. Chegou na semifinal. Quando volta, todo mundo, vai voltar como, né? Daquele jeito, cheio de confiança. Semifinal de Copa do Mundo. 4 porradas. Chega aqui no Beira-Rio, ganha o jogo. 2 gols de Everaldo. E mais uma vez, o Fluminense nas 3 derrotas no Maracanã merecia uma sorte melhor. Né? Foram 3 derrotas, muito por erros, alguns erros individuais, erros coletivos bobos, a falta de atenção, de foco, de lucidez que o Renato citou nas entrevistas coletivas passadas, ele voltou a citar hoje. E eu sempre concordei com esse ponto. Falei, o Fluminense errou, muitas vezes faltou um pouco mais de concentração, de atenção no trabalho. Né? O Fluminense levou gols que não deveria ter levado, da forma como levou. Mas enfim, esses erros aconteceram, faz parte, não adianta a gente ficar lamentando. É olhar para frente agora. É fazer com que esse time seja competitivo como foi aqui hoje. Qual foi o grande diferencial do Fluminense aqui no Beira-Rio? Foi uma atuação equilibrada. O Fluminense se defendeu bem na maior parte do tempo, teve dificuldade com o ataque do Inter, principalmente pela direita, com a Aguirre. E eu falei, durante a nossa transmissão, falei, olha, esse lado direito do Inter é mais forte, tá levando vantagem em cima do Guga que tá improvisado, e se o gol sair, provavelmente vai sair dali, e não deu outro. Né? Mas até então o Fluminense vinha conseguindo evitar que o Inter, no primeiro tempo, teve mais dificuldade, porque foi um jogo meio que aberto. O Inter começou com mais atitude, tomando mais iniciativa normal, jogando em casa, precisando fazer o resultado. O Fluminense com mais dificuldade, só que aos 8 minutos, né, numa falha generalizada da defesa do Inter, um lance muito bizarro do início ao fim, que é um chutão para trás. Aí, falei isso durante o nosso pós-jogo. A atenção, a diferença, quando você está atento no jogo, quando você está ligado. O Serna percebe que o Bernabéu vai se enrolar. E ele ataca, pressiona. E isso só acontece porque ele estava ligado no jogo. E aí ele ganha disputa com o Bernabéu, finaliza na trave, a bola sobra, o Vitão, uma rebatida ridícula para frente, e o Everaldo, bem posicionado, foi lá, pegou de primeira e fez um bonito gol. O Fluminense abre o placar, o Inter dá uma sentida no gol, que é natural, é normal, mas alguns minutos depois
sai justamente essa jogada pela direita. O Inter construía os ataques pela esquerda, invertia a bola para o Aguirre, que estava bem no jogo, estava levando vantagem sobre o Guga, e o Guga recebe a ajuda do Canóbio, que entra no lugar do Soteldo lesionado, e para mim foi determinante. Não sei se com o Soteldo seria diferente, mas para mim o Renato já tinha errado em escalar o Soteldo em vez de Canóbio. Eu falei isso antes do jogo, porque ele tinha 3 volantes, 3 atacantes que não têm muita característica de marcação. Para mim o Canóbio, taticamente, no jogo aqui no Beira-Rio, seria mais importante, como foi. O Canóbio entra para dar esse auxílio ao Guga, mas o Guga, nesse lance especificamente, ele toma uma decisão errada, ele se precipita, ele dá um salto na marcação que não tinha necessidade. Ele sai da linha de 4, a última linha de marcação. No que ele sai, é justamente o espaço que o Vitão percebe para enfiar a bola para o Wesley. Ele cruza, o Fábio defende, o Carmoneiro vai lá e faz o gol de empate. E ali eu temia. Como que vai ser a reação do Inter, do Fluminense agora? O Inter vai vir para cima, vai pressionar, enfim, eu estava preocupado. E eles continuaram ali tentando, chegando, mas até que aos 39 minutos, o Fluminense já tinha... É importante frisar aqui, em nenhum momento o Fluminense abdicou de jogar. Isso aí é um ponto que a gente tem que elogiar. O Renato fala isso, nem sempre na prática acontece. Mas em nenhum momento o Fluminense abdicou de jogar. É claro, se aproveitou de uma atuação ruim do Internacional. Aí é problema deles. Por que eu estou falando isso? Muito espaço no meio de campo. E o Martinelli, principalmente, soube aproveitar esse espaço. Aliás, fazer um elogio aqui. Que atuação do Martinelli. Que jogo fez o Martinelli. Do início ao fim. Não só defendendo, mas atacando também. Fazendo tempo, acionando o Serna na direita. O lance do segundo gol do Fluminense é um exemplo disso. Mas em várias oportunidades, se o Fluminense tivesse caprichado um pouquinho mais, poderia ter feito mais gols aqui no Beira-Rio. Faltou capricho em algumas tomadas de decisão. Mas o Martinelli foi muito bem, estava muito ligado. E a jogada do segundo gol começa com ele arranca, dá no Samuel Xavier dá no Serna, que fez da vida do Bernabé aqui no Beira-Rio um inferno. O Serna, quando tá bem no jogo, ele faz diferença. Quando ele tá mal, é aquilo. Enfim, é um jogador inconstante. Se ele fosse regular sempre desse jeito, ele não estaria no futebol peruano até a última temporada. A questão é que ele oscila, é natural, mas quando ele tá bem, realmente é diferente. Daí o Serna faz uma jogadoraça, nível Messi ali pelo lado direito. E o cruzamento também não é só os dribles. O cruzamento é perfeito. O Everaldo vai lá e pega uma bola difícil de primeira, um golaço no Fluminense, que aí, cara, é aquilo, a atmosfera. Muitas vezes o Maracanã joga contra também, porque o time tá mal, aí tem vaias. Hoje a torcida do Inter vaiou no intervalo. E é claro que isso, querendo ou não, mexe com os jogadores. Então o Fluminense foi com uma vantagem super justa pelo que fez no primeiro tempo. Finalizações ali, mais ou menos, número parecido, o Inter um pouquinho mais, poste bola mais para o Inter, mas o segundo tempo mostra que o Fluminense teve o jogo controlado. Assim, foi muito pouco ameaçado no geral pelo Inter. O Roger faz uma substituição importante, ele coloca o Ronaldo e tira o Bruno Henrique, porque o Inter estava sem meio de campo. E aí ele corrigiu um pouco. Só que depois o Roger mexe de novo para colocar o time para frente, tira o Thiago Maia e coloca o Vitinho. E aí desequilibrou novamente o Inter e o Fluminense começou a tomar conta do jogo. Assim, não criava chances, oportunidades claras. O segundo tempo ficou um jogo mais cadenciado, um jogo um pouco mais travado, o que era até bom para o Fluminense, porque conforme o tempo fosse passando, eles iam ter que sair. Não tem jeito. E o Roger foi mexendo, foi colocando o time para frente. E eu sabia que numa transição, num contra-ataque, o Fluminense poderia fazer o terceiro gol. E o jogo foi indo assim. O Fluminense foi pouco ameaçado, não só porque o Inter não estava bem, mas porque o time estava bem posicionado, bem postado atrás. E aí eu vou elogiar outro jogador aqui, Hércules. Outra grande atuação do Hércules. Defendeu absurdamente bem, virou várias bolas na inversão das jogadas, muito bem. O Hércules foi fundamental para o bom funcionamento defensivo do Fluminense. Além dos zagueiros, que também tiveram uma grande atuação, o Hércules também foi bem ali. O Nonato teve um pouquinho abaixo, fez o primeiro tempo, errou algumas bolas, parecia um pouco desatento, talvez. Iniciou o segundo tempo assim também, mas depois melhorou um pouco no segundo tempo. Teve até um contra-ataque em que sai de um lateral cobrado pelo Guga, o Everaldo de peito ajeita, e aí o Nonato vem e toca para o Serna quase faz o gol. E depois o Fluminense ainda teve mais uma oportunidade, quando o Lima vai na linha de fundo, rola para trás, mas o Hércules passou da bola, poderia ter matado ali o jogo e aumentado ainda mais
essa vantagem para a segunda partida. Antes de concluir, eu vou trazer uma palavra. Aqui é um pouco do que foi a coletiva, 2 trechos aqui da coletiva do Renato, e eu vou destacar depois um ponto para vocês. Em cima do jogo também, a gente sempre respeitou o Internacional, tem uma grande equipe, tem um grande técnico, que é o Roger. É sempre muito difícil enfrentar o Internacional aqui ou em qualquer outro lugar. Mas eu falei para os meus jogadores que era uma partida de 180 minutos, que nós tínhamos que voltar a competir. Voltar a competir da maneira que nós competimos no Mundial. Da maneira que, principalmente no Mundial, nós ficamos concentrados durante os 90 minutos. Era o que estava faltando. Nós enfrentamos o Cruzeiro, fomos melhores, perdemos o jogo. Enfrentamos o Flamengo, fomos muito bem, perdemos o jogo. Enfrentamos o Palmeiras, fomos melhores, perdemos o jogo. Então a gente estava faltando um pouquinho de concentração para a gente tinha, e o São Paulo foi melhor, mereceu o ganho da gente. Então estava faltando a concentração maior durante os 90 minutos para que a gente não desse tantas oportunidades ao nosso adversário. Hoje aconteceu isso, nós enfrentamos uma equipe que eu conheço muito bem, muito boa, do Internacional. Temos as oportunidades que apareceram. Poderíamos, inclusive, ter tido um placar maior se nós tivéssemos um pouquinho mais, de novo, um pouquinho mais de tranquilidade próximo e dentro da área do adversário. Mas, enfim, foi importante a vitória. Copa do Brasil, são 180 minutos, não ganhamos nada. Eu falei para o meu grupo, como estou falando para vocês, são 180 minutos, jogamos os primeiros 90 minutos. Agora vamos pensar no Grêmio no final de semana e a partir de segunda-feira a gente volta a pensar nisso. Sim, mas o que estava, eu sempre compro dos meus jogadores, do meu grupo, é a concentração, o foco durante os 90 minutos. E isso a gente tinha perdido nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, muitas vezes eu mudo o time justamente por isso. Eu tenho 2 laterais de esquerda, os 2 estão machucados. Aí, isso ninguém quer comentar, isso ninguém quer saber, por excesso de jogos. Aí daqui a pouco eu vou perder mais jogadores por lesões, justamente por isso. Então, se você for ver, eu não estou dando desculpa nenhuma. Mas o Fluminense, desde que eu cheguei, daqui 3, 4 dias, vamos fazer 4 meses, nós tivemos 10 dias sem jogos nos Estados Unidos. E muitas vezes nosso treino era paralisado devido aos raios. Então, todo mundo teve a pré-temporada, todo mundo está de tanque cheio. Mas todo mundo quer cobrar que a cada 3 dias a gente entre, ganhe, dê espetáculo, jogue bem, avance nas competições. Então é por isso que eu digo, o futebol brasileiro, eu falo por todos, tem muitos treinadores que gostariam de falar isso e não falam, mas eu falo por isso, hein? O futebol brasileiro está muito chato nesse sentido, porque ganhou é bom, não ganhou já não é bom, e é papinho aqui, historinhas inventadas aqui, lá, aqui, que minam o futebol. Essa que é a realidade. Minam muito, infelizmente, o ambiente onde os jogadores trabalham. Concordo plenamente com tudo que você falou, mas a atitude mudou, foram as atitudes. A concentração dos jogos, nos 90 minutos. Eu canso de elogiar meu grupo. Dou os parabéns para eles todas as horas. Acabei de dar, não é porque nós perdemos, que são testemunhas. Nós perdemos 3 jogos no Rio de Janeiro, no Maracanã, e eu dei os parabéns para o meu grupo, pelo que eles fizeram dentro do campo. Então, só que eu cobro deles é a concentração. Eles têm que ficar focados durante os 90 minutos. No momento que um não ficar focado, e aí já complica as coisas. Quando tem 2, 3, 4 que não ficam focados no trabalho, o adversário tem se aproveitado. E a gente tem perdido jogos nesse sentido. Hoje, eles ficaram focados, ficaram concentrados o tempo todo no trabalho. Nós damos pouquíssimas oportunidades para o Internacional. Então, quando eu falo para eles, o adversário, se fizer gol na gente, tem que fazer por mérito. No futebol, já é difícil fazer gol. É muito difícil fazer gol, independente do time que você esteja. É difícil fazer gol no futebol. E se você proporciona para o adversário sair sempre na frente, aí daqui a pouco o treinador tem que abrir o time, tem que se expor, dar espaço para o adversário e as coisas começam a se complicar. No momento que eles ficarem focados desde o início do jogo, é isso que eu tenho mais cobrar deles. Como hoje, não ficaram contra o São Paulo, deu no que deu. Ficaram hoje focados, a gente conseguiu a vitória importante fora de casa. Ele vem falando de calendário, de desgaste, né, que não dá para repetir o time, faltou concentração, e para ele o grande diferencial do último jogo para o jogo de hoje foi justamente a questão da concentração, que o Fluminense não teve e hoje teve. Enfim, o Renato manteve a linha de coerência, a opinião, o pensamento dele. Não dá para dizer que ele não está sendo ali coerente com aquilo que ele pensa. A questão é que quando você vence, esse discurso, ok, dá para você levar de boa, assim, né? Ganhou o jogo, o resultado favorece. Agora, quando perde,
o torcedor não vai querer ficar ouvindo sempre as mesmas coisas. E as entrevistas do Renato têm sido um pouco repetitivas nesse sentido. Apesar de que, em muitos pontos, ele tem razão. Mas isso é um problema de todos os clubes, não é só do Fluminense. Enfim, mas ele fez questão de ressaltar que realmente o grande diferencial para ele foi o foco da equipe, a concentração que mudou de um jogo para o outro. Enfim, em suma, o Fluminense poderia ter conquistado uma vitória ainda maior aqui no Beira-Rio. A vantagem poderia ter sido ainda maior. Mas não dá para negar que é uma belíssima vantagem para o jogo da volta no Maracanã e vai ter que ter o mesmo nível de atuação, de mobilização, de ajuda, de solidariedade para avançar para as quartas de final. O Inter tem bons jogadores. Não acabou nada, não tem nada definido. Tem jogo na quarta-feira e o Fluminense eu tenho certeza que vai respeitar. E é aquilo que a gente fala, esse time, aquelas 4 derrotas, o jogo no Morumbi, não define o que é esse grupo. O Fluminense pode não ter o melhor elenco do futebol brasileiro, mas o Fluminense tem o elenco capaz de jogar mais, capaz de fazer mais. E é por isso que a gente cobra. Hoje é mais um exemplo. Hoje foi mais um exemplo de que o Fluminense pode entregar mais, ainda sem contar com os reforços. Precisa, óbvio. Tem que cobrar? Tem que cobrar. Eu falei, é melhor cobrar mais do que a gente ficar numa situação de acomodação, depois a coisa desandar completamente e aí o desespero que foi ano passado. Mas esse time pode entregar mais e se for bem reforçado agora nesta janela de transferências, a gente certamente vai ter ainda expectativa por dias melhores e talvez o Fluminense brigando por títulos ainda nessa temporada, que é o que a gente espera, imagina, e eu tenho certeza que pode acontecer. Valeu, pessoal, é isso. Deixe aí seu like, se inscreva no canal, seu comentário é muito bem-vindo e fiquem ligados que a gente vai voltar aqui para atualizar sobre reforços. Temos notícias importantes sobre reforços. Valeu!